down the centre, but on the outside coming again, I'll take the gold with Tapity and Sistanova on the outside. Sociologist driving home now, and Eurico Rosa da Silva's got a big chance to do it here, as Sociologist has gone to the front and has raced clear, and he's got the record all alone. Eurico Rosa da Silva, precision and purpose all the way. Second behind Sociologist was Sistanova from... Pelo jockey brasileiro Eurico Rosa da Silva, um páreo inesquecível esse, 1.300 metros, na grama não? Não, essa é uma pista sintética. A pista sintética que nós não temos aqui no Brasil, não é? Uma pista, de areia cara, sintética, uma coisa incrível. Muito... Mas explica que páreo foi esse, Eurico? Esse foi um páreo importantíssimo, por quê? Porque nesse páreo eu quebrei o recorde do Canadá de vitórias numa temporada. O recorde antes era do Mick Walsh, fazia 21 anos que ele tinha esse recorde de 221 vitórias em uma temporada. E eu quebrei o recorde e no final da temporada eu atingi 237 vitórias. No Canadá? No Canadá. E o interessante é que quando o Mick Walsh estava montando, a temporada era mais longa. Eu ganhei com a temporada com 10 dias de corrida a menos. Quanto de prêmio para o dono do cavalo, Eurico? Para o dono do cavalo... Se você se lembrar, esse grande prêmio é um allowance, eu acredito que seja uma bolsa de $60 mil. Caramba! Para comparar, as nossas bolsas aqui são R$5 mil para o cavalo vencedor, aqui no Jockey Clube de São Paulo. Mas, enfim, são 15 mil páreos que esse jockey, que esse homem, que esse brasileiro que está aqui ao meu lado participou. 15 mil páreos, 3 mil vitórias, exatamente 2.942 vitórias. Vitórias. Né? E parou de montar com 44 anos, jovem. Por quê? Eu estava trabalhando sempre eu trabalhei com coach, né? Com psicólogo. E eu já estava fazendo um plano de... fazia 4 anos, já programado. Mas no auge da carreira, você é igual o Pelé, o Pelé também. Eu fiz o plano de parar no auge da minha carreira. Fazia 4 anos que eu já estava com esse plano. Você quis isso, então era uma coisa planejada. Planejado, mas eu me aposentei 1 ano antes da minha aposentadoria, porque eu fui uma pessoa que tive muito problema psicológico. A minha carreira mesmo de jockey, irmão, começou quando eu tinha 30 anos de idade. Até meus 27 anos de idade, ninguém sabia que eu ia ganhar o que ia ganhar. Nós vamos chegar lá. Olha, foram Itapetininga, quanto tempo você ficou correndo com 1/4 de milha? Eu fiquei dos meus 13 anos... Itapetininga é a cidade maior de Buri. Isso aí, nos anos 70... Não, 70 você nasceu. Não, eu nasci em 75. Foi nos anos... Eu mudei para Itapetininga, foi em final de 87, 86... Começou a correr num cavalo mais difícil, 87, que eu acho que... Porque essas corridas que a gente mostrou aí são com os cavalos ingleses, como o puro sangue inglês, o cavalo de corrida, né? Que tem condições de correr os páreos clássicos de 2.000 metros, 2.200, 2.400, até 3.000 metros. 3.000 metros. Mas o Eurico começou montando um cavalo muito mais difícil, que é o 1/4 de milha, que é o cavalo mais veloz do mundo. Ele tem esse nome, em 1/4 de milha, porque ele é campeão em 400 metros. 400 metros. Eu costumo dizer que o inglês é a Fórmula 1 do turf, né? Sim. E o 1/4 de milha é a Fórmula Indy. A Fórmula Indy, a velocidade. E é muito mais difícil, não é? Você montar num 1/4 de milha do que num cavalo inglês. Os 1/4 de milha são a linha reta de 400 metros. E como é que foi isso? A história começou na minha própria cidade, né? Eu estava me preparando lá em Buri. Eu já tinha quebrado o meu braço, aprendendo a montar cavalo com 8, 9 anos de idade, numa fazenda. E aí, quando eu tinha meus 12 anos para 13 anos, uma semana antes de montar minha primeira corrida, eu quebrei o meu braço.
Aí já começou a dificuldade, começou aí. Aí a minha família caiu em cima de mim para parar com isso, que isso aí é coisa do demônio, porque então, e aquela coisa que são as pessoas religiosas. Nós vamos entrar nesse assunto aí, olha. Eu e acho aí, incrível. Desculpa, não, continua. Porque aí de Itapetininga você foi para Sorocaba. Sorocaba é onde. Aliás, na sua época, Itapetininga tinha um papel que Sorocaba tem hoje, né? O Jockey Clube de Sorocaba é conhecidíssimo no Brasil todo pelos quartos de milha de velocidade, né? E Itapetininga centralizava aquela... Fica o quê? A 200 quilômetros de São Paulo, 250 quilômetros de São Paulo, não é tão distante assim, perto da sua cidade, Buri. De Itapetininga, com o quarto de milha, você foi correr, chegou ao Jockey Clube de São Paulo. Então, você já foi para a Fórmula 1 do Turf. Sim. Né? Ficou lá quantos anos? Fiquei 7 anos e pouco, quase 8 anos em São Paulo. E resolveu ir para Macau, no sul da China, montar cavalo lá perto de Hong Kong. Isso. Macau fica Macau é uma colônia, foi uma colônia portuguesa por mais de 400 anos, né? E 3% da população de Macau fala português. É mesmo, né? Colonizado pelos portugueses. Mas lá, olha, eu saí falando muito pouco inglês, praticamente nada. Por causa que se falava português lá em Macau. Quer dizer, é uma possessão, não é exatamente um território que vive do jogo. Do jogo. Dos cassinos. Cassino. E o turf é... É divertimento, né? E o turf. E o turf é muito... Você é conhecido. O turf, na época, quando eu estava montando em Macau, saía na rua, a gente é como viver no aquário, né? Você tem que tomar muito cuidado, porque todo mundo sabe o que você está fazendo. É mesmo, aí tem que ter um cuidado. É muita pressão. E a língua, porque além eles falam inglês e com inglês meio misturado com chinês, né? Português, não encontra uma pessoa falando português. E os seus colegas jockeys, muitos chineses, do mundo inteiro. Coreanos, do mundo inteiro, francês, inglês, irlandês, muito australiano, chinês, japonês, indiano. Montei com jockey do mundo inteiro. E começou a ganhar corrida em Macau? Comecei a ganhar corrida em Macau, mas eu tive muitos problemas em Macau porque eu era muito agressivo, né? Então, é uma das coisas, o que é ser agressivo no turf? O jockey é aquele que exige mais do cavalo? Não, que é agressivo que eu falo não é só no turf. Isso também pode ser no jogo de futebol. A sua personalidade no jogo O jogo agressivo é aquele que você joga, que nem eu montava pela vida ou a morte. Quer dizer, era ganhar ou morrer. Entendeu? E aí você acaba machucando os outros, acaba se machucando, porque a verdade é essa, que você aprende que a primeira coisa é a segurança. E o esporte é um divertimento. Entendeu? Você tem que se aprender a se divertir. Mas para mim não era divertimento, para mim era uma luta. Era vencer e vencer, meu amigo. De Macau, Eurico foi para o Canadá. Nós vamos continuar a nossa conversa. Ele vai falar sobre a experiência dele no Canadá e vai falar também sobre o livro que ele escreveu e que está sendo lançado agora no Brasil, Cavalgando pela Liberdade. Voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente.